Eu quero trabalhar para o meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar e ocupado sempre estar, sim, na vinha do Senhor. Fala, apicultores! Tudo ótimo com vocês? Meu nome é Biratan Rodrigues e sejam bem-vindos à 17ª parte, se eu não me engano, do livro do Christoph Vogler, que é A Jornada do Escritor. Nós paramos no conteúdo passado, na aproximação da caverna secreta, e hoje nós vamos estudar um outro tópico, beleza, pessoal? Então, quem quiser fazer perguntas, pode contatar comigo, ou seja, entrar em contato comigo através do WhatsApp 89999820768. Repetindo, 89999820768. É claro, obviamente, ninguém sabe de tudo, mas aquilo que eu puder ajudar, eu estou à disposição. Beleza, galera? Então deixa eu desabilitar aqui a câmera aqui do vídeo e vamos que vamos. Certo, deixa eu desabilitar aqui, deixar o celular no modo avião para facilitar. E vamos continuar a leitura, pessoal. Vamos lá. Aprovação, certo, gente? Sem enrolação, vamos direto para o assunto. Aprovação. Estágio 8. Aprovação. James Bond. O que você espera de mim, Goldfinger? Goldfinger. Ora, Sr. Bond. Espero que o senhor morra. 007 contra Goldfinger. Roteiro de Richard Maybaum e Paul Dehn. Lembra, pessoal, a aprovação aqui, esse tópico ao qual o autor do livro, Christoph Vogler, está se referindo, é a batalha final, pronto, é isso. É a batalha final da qual o protagonista e seus aliados participarão contra as forças opostas, certo? Então vamos lá. Agora o herói está na câmara mais profunda da caverna secreta, encarando o maior desafio e um oponente mais terrível ainda. Esse é o verdadeiro âmago da questão, que Joseph Campbell chamou de provação. É a fonte da forma heróica e a chave para o seu poder mágico. Buscador, entre na caverna secreta e busque aquilo que restaurará a vida da tribo. O caminho fica cada vez mais estreito e escuro. Você precisa seguir sozinho, engatinhando, e sente a terra cada vez mais próxima. Mal consegue respirar. De repente, você chega à câmara mais profunda e se vê cara a cara com uma figura gigantesca. Uma sombra ameaçadora feita com todas as suas dúvidas e medos, bem armada para defender um tesouro. Aqui neste momento está a chance de vencer ou morrer. Não importa para que você veio, é a morte que agora o encara. Seja qual for o resultado da batalha, você está prestes a sentir o gosto da morte e ela vai mudá-lo. Aqui provavelmente esse texto aqui é um trecho retirado do livro O Herói de Mil Faces, do Joseph Campbell, que numa oportunidade mais na frente, talvez a gente faça a leitura para gerar conteúdo aqui no canal, beleza, pessoal? Vamos para o tópico, o subtópico, melhor dizendo: morte e renascimento. O simples segredo da aprovação é este: os heróis precisam morrer para que possam renascer. O movimento dramático com o qual o público mais se diverte é o de morte e renascimento. De alguma maneira, em toda a história, os heróis enfrentam a morte ou algo parecido. Seus maiores medos, o fracasso de um empreendimento, o final de um relacionamento, a morte de uma antiga personalidade. A maior parte do tempo, eles magicamente sobrevivem a essa morte e renascem, literal ou simbolicamente, para enfrentar as consequências de ter enganado a morte. Eles passaram pelo teste principal do herói. O ET de Spielberg morre diante dos nossos olhos, mas renasce através da magia alienígena e do amor do garoto, Sir Lancelot.
Lancelot, com remorso por ter matado um cavaleiro galante, reza para ele voltar à vida. O personagem de Clint Eastwood em Os Imperdoáveis é espancado cruelmente por um xerife sádico e fica à beira da morte, a, a ponto de imaginar que está vendo um anjo. Sherlock Holmes, aparentemente assassinado pelo professor Moriarty na queda nas cataratas de Reichenbach, desafia a morte e retorna transformado e pronto para mais aventuras. O personagem de Patrick Swayze, assassinado em Ghost, do outro lado da vida, aprende a voltar do além para proteger sua mulher e finalmente expressar seu amor verdadeiro por ela. Para quem já assistiu o clássico filme de romance Ghost do outro lado da vida, que foi muito reprisado na TV Globo, né? Na Plim Plim. Realmente o roteiro é muito cativante, a história do começo e fim. Muito embora eu seja cristão e não acredite nessa coisa de um espírito ficar vagando aí pelo mundo, mas eu aplaudo e bato palmas para o roteirista desse romance, porque ele fez uma coisa totalmente inovadora, né? Se já havia outros livros com esse enredo, eu não sei, mas foi uma ideia brilhante, na minha humilde opinião. Gente, isso acontece na maioria dos casos. Por exemplo, você pega o filme Matrix, o Neo, ele retorna à vida depois que Trinity dá um beijo nele. Um beijo, aquele beijo apaixonado, né? Eu te amo, Neo, né? Dá um beijo, ele volta e se transforma, ele volta com superpoderes, ele se transforma finalmente no escolhido, né? Que é um mito que, se a gente pegar a questão da etimologia do desse mito, o escolhido, já vem há muitos anos atrás, de nações pagãs que acreditavam que haveria um escolhido, uma pessoa que restauraria todas as coisas, certo? Que no caso se manifestou na pessoa de Jesus Cristo, né? Mas como isso aqui não é uma aula de teologia, vamos para o próximo tópico. Mudança. Os heróis não fazem uma visitinha para a morte e voltam para casa. Eles voltam mudados, transformados. Ninguém passa por uma experiência de risco de morte sem ser alterado de algum jeito. Na essência de A Força do Destino, Richard Gere sobrevive a uma provação de morte e renascimento do ego, nas mãos do instrutor carrasco Lou Gossett. Essa provação muda drasticamente o personagem de Gere, deixando-o mais sensível às necessidades alheias e mais consciente de que faz parte de um grupo. Em um tira da pesada, Axel Foley, com a arma do vilão apontada para a cabeça, parece certo de que vai morrer, mas é resgatado por Rosewood, Judy Reinhold, o detetive branco, atrapalhado e ingênuo. Depois desse resgate da morte, Foley começa a cooperar mais e se dispõe a submergir de seu ego gigantesco para integrar o grupo. Próximo subtópico. Pessoal, deixa eu fazer um breve comentário. Esse renascimento, ele implica mudanças, e essa mudança é melhoria, certo? Embora nem toda mudança seja sinônimo de progresso, mas no que se refere aqui ao contexto do livro do Christopher Vogler, essa mudança do herói, ele volta mais forte, mais sábio, mais inteligente, mais maduro, na tentativa de vencer a provação final, de vencer o vilão, o exército, a escolta, seja lá o que for. No intuito de se tornar um herói mesmo, certo? De assumir fazer jus ao seu papel, ou seja, se ele é de fato o herói da história, o protagonista, então ele tem que fazer jus a isso. Inclusive, eu falei um dia desses com um amigo meu. Ele falou que o livro Simone na Terra dos Girassóis, o livro que eu escrevi, a Simone não é a protagonista, pelo fato de ela aparecer poucas vezes. Mas é claro, isso é uma questão de interpretação particular de cada um. Ela é protagonista porque ela é a personagem principal, mas assim, diga-se de passagem, é, ela não é exatamente a minha personagem preferida do livro.
eu tenho outros personagens que são muito mais interessantes, como o Frequeco, o Machi e outros personagens, né? Então nem sempre isso é bem relativo, gente. Não é porque você tem um protagonista, um herói, seja ele quem for, que ele de fato vai fazer jus à sua função, ao seu papel como protagonista, né? Não quer dizer que o telespectador ou que o seu leitor vai gostar, mas vai gostar principalmente do seu herói, do seu protagonista. Não, às vezes ele gosta mais daquele personagem secundário, ou então do vilão, né? Por exemplo, o personagem mais memorável de Star Wars é o Darth Vader, o vilão, tá entendendo? Então isso é relativo, nem sempre ninguém, assim, poucas pessoas param para falar no Skywalker. Não, eles falam sobre o Darth Vader, porque o Darth Vader, diga-se de passagem, perdão, o Darth Vader ele se tornou uma indústria para remunerar muitos produtores de teatro, produtores de cinema, roteiristas, entendeu? Camisa com a imagem do Darth Vader, caneca com a imagem do Darth Vader, sapato personalizado com o Darth Vader, a espada do Darth Vader de brinquedo para as crianças. Então, antigamente não havia essa questão do potencial do capitalismo, certo? Era simplesmente faziam filme, os atores ficavam famosos e ganhavam o seu ganha-pão, a sua vida. Porém, nos dias de hoje é diferente. Quando uma série ou um determinado filme faz sucesso, aquele filme vai virar uma série, vai virar, sei lá, um live action, vai virar um jogo de videogame que vai vender bilhões e bilhões para as pessoas de todos os países do mundo, vai virar um brinquedo, vai virar uma marca comercializável, vai virar tudo aquilo que for possível capitalizar, ou seja, vender, né? Porque o objetivo é esse, produtizar, não sei se existe esse verbo, me perdoem, mas o objetivo é esse, produtificar, produzir é, um produto, um artigo de venda, certo? O objetivo não é, por exemplo, aquela série é, The Queen's Gambit, o Gambito da Rainha. Aquela série, ela popularizou duas coisas. Ela popularizou o corte de cabelo, que é a protagonista, né, que é esqueci o nome dela, a protagonista da série, ela usava, popularizou, virou moda, questão que antigamente, nos anos 80, as mulheres usavam cabelo curto, hoje não. Né? Apesar de que isso ainda existem mulheres com cabelo curto e eu particularmente eu acho bonita, não acho nada demais. E então popularizou o corte de cabelo, que era muito utilizado nos anos 80, 70, 80, e popularizou o jogo de xadrez, né? Muitas pessoas se interessaram pelo xadrez e passaram a praticar, certo? Então vamos dar continuidade, viu, pessoal? Porque se deixar eu falo o dia inteiro. Vamos para o próximo subtópico. Vamos lá. A crise, não o clímax. A aprovação é o principal ponto nevrálgico. Eu não sei o que significa essa palavra, depois eu vou procurar. A aprovação é o principal ponto nevrálgico da história. Muitos fios da história do herói levam a ela, e muitos fios de possibilidade e mudança conduzem dela para outro lado. Não se deve confundi-la com o clímax da jornada do herói, que é outro centro nervoso bem adiante, perto do fim da história, como o cérebro na base da cauda de um dinossauro. Gente, a crise não tem nada a ver com o clímax. Por quê? A crise é o momento mais difícil, é a parte mais difícil do conflito entre o herói o arqui-inimigo, o vilão, certo? Essa é a crise. Aquele momento que, conforme Christopher Vogler falou, complicações dramáticas, certo? Que nos geram uma certa tensão, um certo momento de tensão,
de modo que você pensa que ali é o fim, acabou, mas não. Então, o clímax é a visão geral, é como se fossem as conclusões finais as considerações finais de um livro ou de uma monografia, certo? O clímax não é no momento que que o autor agradece ao leitor e tudo mais, deixa. Não, o clímax é o momento em que você tem a visão geral da história, tudo que se passou, certo? Tudo que aconteceu e qual foi a intenção do autor para com o leitor, certo? Esse é o que a gente chama de clímax. É a revelação final, certo? É como se fosse a revelação final. É o que você finalmente percebe e entende como leitor a mensagem que o autor quis registrar, certo? Vamos lá. Clímax da jornada do herói, que é outro centro nervoso bem adiante, perto do fim da história, como o cérebro na base da cauda de um dinossauro. A provação, em geral, é o evento central da história, ou o principal acontecimento do segundo ato. Vamos chamá-lo de crise para diferenciá-lo do clímax, o grande momento do terceiro ato e o evento de coroação da história inteira. Uma crise é definida pelo dicionário Webster como o ponto em uma história ou peça teatral na qual forças hostis encontram-se no estado mais tenso de oposição. Também falamos de crise em uma doença, um ponto, talvez um pico alto de febre, depois do qual o paciente ou piora ou começa a se recuperar. A mensagem, às vezes, as coisas precisam piorar antes de melhorar. Uma crise de provação, por mais assustadora que seja para o herói, é muitas vezes o único caminho para a recuperação ou a vitória. Vamos agora para outro subtópico: localização da provação. A localização da crise ou provação depende das necessidades da história e da preferência do narrador. O padrão mais comum é que o momento de morte e renascimento aconteça perto do meio da história, conforme mostrado no diagrama de crise central. Ó, e temos aqui um diagrama, um desenho, certo? Vamos observar. É como se fossem os picos de uma montanha, tá vendo, gente? A montanha, né, ela começa de uma altitude, né? Tem altitude, latitude e longitude. Tem uma altitude que tem a ver com a altura em metros, certo? A altitude da montanha, ela começa pequena, baixinha, né? Baixo relevo, e aí vai ficando o alto relevo, né? E aí nós temos o primeiro ato, o segundo ato, a parte B do segundo ato, que o Christoph Vogler fala que a crise deve ser no meio do segundo ato. E aí nós temos o terceiro ato, que é o último, né? E temos o deslance, que é o final, ou seja, por fim, é o que a gente chama de clímax. Então tem aqui os pontos altos dramáticos, uma história com crise central. As linhas verticais representam um ponto alto de cada ato. Uma crise central possui a vantagem da simetria e deixa muito tempo para a elaboração de consequências que decorreram da aprovação. Observe que essa estrutura permite outro momento crítico ou ponto de virada no final do segundo ato. Gente, eu vou citar aqui um exemplo que já falei nas aulas anteriores, certo? Nos vídeos anteriores. É a questão vou falar de forma enfática, vou falar energicamente. É a questão, o filme As Crônicas de Nárnia. Eu não assisti a trilogia, eu assisti somente o primeiro. E é um filme sensacional. O CSW Lewis, ele foi um gênio de fato, porque até eu que já tenho essa certa bagagem literária, até eu imaginei que ali fosse o final, que o personagem Aslan não iria retornar. Se eu não me engano é Aslan, o leão, né? E aí eu pensei que eu fiquei assim, puxa vida, o filme ficou paia, né? Como a gente fala aqui no Nordeste, ficou paia o negócio, ficou sem graça, monótono. Mas aí depois eu percebi o retorno, o renascimento, né?
ele renasce e volta à ativa e começa a desencadear a batalha mesmo, a batalha final, e é muito interessante. Então nós temos esse exemplo aí do filme As Crônicas de Nárnia, que é um baita exemplo para quem está aprendendo, para nós, aliás, afinal de contas, eu não sei de tudo, eu estou aprendendo ainda. Então, você deve encarar um livro como se você encarasse uma peça teatral. É claro que na peça teatral, é, a questão da dinâmica tem que ser mais presente, né? Não estou dizendo com isso que você não deve caprichar no seu livro, mas é porque a peça teatral, ela, diga-se passar, a não ser, tem vários tipos de peças teatrais. Tem peça teatral que é só o teatro mudo, né? E tem o teatro falado, né? No caso do teatro falado, que é o que nós estamos falando, que exige uma narrativa de diálogos entre personagens e tudo mais, nós temos esses três atos: o ato um, o segundo ato e o terceiro ato, né? E eu sugiro que você veja alguns vídeos de dramaturgos, como o Benedito Rui Barbosa, que escreveu Cabocla, Assim a Moça, novela Paraíso, Velho Chico, Rei do Gado. Ele entende muito disso aí, ele passa uma experiência maravilhosa para nós que somos escritores. Assim como tem outros dramaturgos brasileiros, como Valci Carrasco, né, Walter Negrão, e todos eles têm algo para nos ensinar, certo? E o próprio Ariano Suassuna, que escreveu o Auto da Compadecida, na verdade, o Auto da Compadecida é uma peça teatral. Você entende? Então, se nós observarmos, é muito rico isso aí, pessoal, esse material que nós temos em mãos. Se nós pegarmos o Pequeno Príncipe é uma peça teatral. É uma peça teatral. Porque se você ler o livro, você vai ver os três atos. Você vai ver o ato um, o ato 2 e o ato 3, certo? Que introdução, desenvolvimento e conclusão. Só que essas peças teatrais fizeram tanto sucesso, ficaram tão reconhecidas que viraram livros. E não tem nada demais virar um livro. Não é porque uma peça teatral não esteja dentro de um livro que ela não seja relevante. Então, muitas peças teatrais já viraram livros, entendeu? Foram comercializadas, que geralmente as peças teatrais elas não são a questão do texto, né? O livro não, o material impresso não é comercializado. As peças teatrais são escritas pelos dramaturgos e aí eles negociam com os donos de teatro, os produtores culturais, e aí eles, em cima disso aí, do texto, do script, eles vão montar a peça, no intuito, é claro, de chamar a atenção dos, do público, né, que vai ao teatro para assistir a peça. Vamos continuar aqui. Gente, hoje os comentários estão ótimos, viu? Graças a Deus estou conseguindo comentar sobre tudo. Deixa eu só me ajeitar aqui, que eu estou aqui deitado na rede. Pronto. Crise postergada. Crise postergada. Ato um, ato 2, ato 3, exilância. Ó, nenhuma aprovação central. Em vez disso, um longo aumento de tensão até o fim do ato 2. Pontos altos dramáticos numa história com crise postergada. Ou seja, é o que o próprio autor, o Christopher Vogler, chama de complicações dramáticas, certo? Gente, o fato da gente, nós escritores, nós colocamos o drama nos livros e tudo mais porque a gente quer provocar várias sensações no leitor, certo? Então você pega aquele, por exemplo, você que já assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade, na minha humilde opinião, o melhor filme do qual o Will Smith participou, um filme sensacional baseado em fatos reais, numa história real. Você vê o personagem dia após dia se dando mal,
passando por sofrimentos, humilhações, complicações dramáticas, e você se sente impotente. É claro, porque você, primeiro que ali é um filme, e mesmo que fosse na vida real, você não teria como ajudar aquele personagem. Então você se sente impotente frente a essa situação. Você sente constrangimento, você se sente na pele do protagonista, que o Christopher Vogler chama de o herói da jornada. E aí esses dramas são para humanizar. Um dos propósitos de se criar um personagem dramático que passa por vários e vários sofrimentos é fazer com que o leitor, ou o telespectador, no caso do cinema, é claro, se sensibilize com a imagem que está sendo reproduzida do herói, do autor, perdão, do personagem principal, do protagonista. É para você se sensibilizar, se comover, se mobilizar a favor daquele personagem. E é isso que acontece. Tanto é que nós torcemos para que tudo dê certo, né? E nós vemos sofrimento do começo ao fim, mas sempre tem que ter. É claro, nem todo filme ele de fato termina, tem um final feliz. Principalmente esses filmes que nós chamamos de autobiográficos. Existem vários filmes que são autobiográficos. O filme Escritores da Liberdade, um filme sensacional que eu recomendo todo ser humano assistir. É um filme autobiográfico, certo? O filme Jogada de Rei é um filme autobiográfico. O filme 12 anos de escravidão, filme autobiográfico, baseado no livro 12 anos de escravidão do Solomon Northup, certo? Estão pensando em tem um pessoal aí de olho no livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo, para transformá-lo em um filme. E eu espero em Deus que sim, porque ele é um filme, se for feito um filme, se vai ser bom ou não, eu não sei. Mas que a Carolina Maria de Jesus merece. Bom, ela já tem vários documentários aí, uma porrada de vídeos aí falando sobre a vida dela. Eu acredito que ela merece sim. E só que o documentário não é o suficiente. Eu acredito que um filme para poder contar a história de vida dela, a trajetória dela, é mais do que suficiente, certo? Tem muito conteúdo falando a respeito. Ela ficou tão conhecida, perdão, ela ficou tão conhecida, pessoal, pelo livro que ela publicou, O Quarto de Despejo, que é um livro autobiográfico, que ela se tornou tema de estudo entre universitários de países lá fora, assim como o Paulo Freire e o Machado de Assis. Só para você ter uma ideia da relevância que ela tem entre os acadêmicos. Não só aqui no Brasil, existem vários e vários artigos e monografias falando sobre as questões sociais que envolviam Carolina Maria de Jesus, como também ela é motivo de orgulho lá fora, entendeu? Então é muito bom a gente ver tudo isso. Vamos lá, pessoal. Contudo, uma estrutura igualmente efetiva pode ser construída com uma crise postergada que chegue perto do final no segundo ato, após cerca de 2/3 a 3/4 da história já transcorridos. A estrutura de crise postergada chega muito próximo do ideal do áureo meio termo. E essa elegante proporção, aproximadamente de 3 para 5, que parece produzir os resultados artísticos mais agradáveis. Uma crise postergada deixa mais espaço para a preparação e a aproximação e permite um lento aumento de tensão. Olha, não disse, pessoal? Eu sabia que o Christopher Vogler ia fazer isso. Parece que eu estava adivinhando o que ele ia dizer. É para gerar tensão mesmo no leitor, no telespectador. Ó, um lento aumento de tensão até um grande momento no fim do segundo ato. Aconteça a crise no centro da história ou mais perto do fim do segundo ato,
Podemos dizer com segurança que toda a história precisa de um momento de crise que transmita a sensação da provação de morte e renascimento. Próximo subtópico. Vamos que vamos, pessoal. Pontos de tensão. O segundo ato é um longo período para o escritor e o público, cerca de 1 hora, em média, num longa-metragem. É possível olhar para a estrutura de 3 atos como uma linha dramática estendida entre 2 pontos principais de tensão, os intervalos entre atos. Como uma tenda de circo pendurada nos mastros, a estrutura está sujeita à gravidade. A diminuição da atenção do público no tempo decorrido entre esses picos de tensão. Uma história que não disponha de um momento central de tensão pode murchar como uma tenda de circo que precisa de um mastro de apoio extra no meio. O segundo ato é um trecho com duração de 1 hora do seu filme ou aproximadamente 100 páginas do seu romance. Ele necessita de algum tipo de estrutura para manter a atenção. A crise no meio do caminho é um divisor de águas, uma divisão continental na jornada do herói, que indica que o viajante chegou à metade da viagem. As jornadas naturalmente organizam-se ao redor de um evento central. Chegar ao topo da montanha, ao fundo da caverna, ao coração da floresta, ao interior mais profundo de um país estrangeiro ou ao lugar mais secreto de sua alma. Tudo na viagem conduz até esse momento e tudo que resta depois dele é a volta para casa. Pode haver até aventuras maiores adiante. Os momentos finais de uma viagem podem ser os mais empolgantes ou memoráveis. Mas toda a jornada parece ter um centro, um fundo ou pico, algum lugar perto do meio. As palavras crise, crítico e criticar vêm do termo grego que significa separar. Uma crise é um acontecimento que separa as duas partes da história. Depois de cruzar essa zona, não raro na fronteira da morte, o herói renasce literal ou metaforicamente, e nada mais será igual. Certo? Então, o renascimento é justamente para isso, gente. Nesse contexto aqui, né? Renascimento é para isso. É para você aparecer mais forte, mais sábio, mais preparado, mais maduro para poder enfrentar os dilemas, as situações da vida, certo? Vamos para o próximo subtópico. Gente, eu estou amando esse conteúdo. O Christoph Vogler, ele fez um trabalho muito bem feito, uma pesquisa muito aprofundada de fato. A realidade de uma crise de morte e renascimento pode depender do ponto de vista. Uma testemunha muitas vezes é parte importante desse estágio. Alguém que esteja por perto. Veja o herói que parece morrer. Momentaneamente lamenta a morte e se alegra quando o herói revive. Um pouco dos efeitos da morte e ressurreição em Guerra nas Estrelas depende da presença de testemunhas, como os 2 robôs aliados, R2-D2 e C3PO. Numa sequência de provação suprema elaborada, eles estão ouvindo pelo intercomunicador o avanço dos heróis, Skywalker e companhia. Os robôs ficam horrorizados ao ouvir aqueles ruídos, como se os heróis estivessem sendo esmagados até a morte em um profundo compactador de lixo na caverna secreta da Estrela da Morte. Essas testemunhas representam um público que está se identificando com os heróis e sentindo a dor da morte com eles. Isso não significa que o público seja sádico e goste de ver os heróis morrerem, mas, de vez em quando, todos apreciamos sentir um pouco o gosto da morte. Seu amargor faz a vida assumir um sabor mais doce. Qualquer um que tenha sobrevivido a uma experiência de quase morte real, um quase acidente repentino de carro ou avião, sabe que por algum tempo depois do acontecimento as cores parecem mais nítidas. A família e os amigos mais importantes e o tempo mais precioso. A proximidade da morte torna a vida mais real. Vamos para o próximo subtópico, um gosto de morte. As pessoas pagam um bom dinheiro para experimentar a morte. Bungee jump, skydive e as aterrorizantes montanhas russas em parques de diversões dão às pessoas a sacudida que desperta o prazer pleno da vida. Filmes e histórias de aventura sempre são populares porque oferecem uma maneira menos arriscada de vivenciar
a morte e o renascimento, através dos heróis com quem podemos nos identificar. Mas espere um minuto. Deixamos o pobre, deixamos o pobre Luke Skywalker ser esmagado até a morte no coração, ou melhor, no estômago da Estrela da Morte. Ele está no ventre da baleia. As testemunhas robóticas ficam confusas ao ouvir os sons da morte do mestre. Estão aflitos, assim como o público, ao provar o gosto da morte. Toda a técnica engenhosa do cineasta é dedicada a fazer o público acreditar que seus heróis estão sendo esmagados até virar carne moída. Isso aqui não está me cheirando bem. Olha aqui, pessoal, a imagem que nós temos aqui, a ilustração. Mas os robôs se dão conta de que o que pareciam ser os gritos da morte, na verdade, eram berros de alívio e triunfo. Os robôs conseguiram desligar o compactador de lixo e os heróis milagrosamente sobreviveram. A tristeza dos robôs e do público, de repente, numa explosão, transforma-se em alegria. Também tem essa questão da ilusão, né, de enganar o leitor. O leitor parece que, não sei por que a gente gosta de ser enganado mesmo. Parece que a gente tem essa tendência corruptiva. A gente, claro, em se tratando de livro não tem problema algum, mas parece que a gente gosta mesmo quando a gente é enganado e a gente é levado a gente é levado à conclusão de que, de fato, o autor, o dono da obra, só queria mesmo sacanear com a gente, né? Por exemplo, você lê o livro autobiográfico da Carolina, você vê que o livro não tem essa coisa, não existe essa coisa de final feliz, né? O livro, ele tem, o propósito do livro é narrar a história dela, entendeu? Esse negócio de alegre, é claro que às vezes tem uns momentos de descontração, né? Que a gente chama de alívio cômico. Mas o propósito do livro é mostrar o grau, o nível de dificuldade, o nível do sofrimento, da realidade vivenciada pela Carolina, certo? Assim como o livro Diário de Anne Frank, que é o diário mais conhecido de todo mundo, Diário de Anne Frank. Eu nunca li na minha vida, mas acredito que provavelmente deve ser um livro bem rico. Vamos para o próximo tópico, a elasticidade da emoção. As emoções humanas, ao que parece, têm certas características elásticas, parecidas com bolas de basquete. Quando jogadas com força no chão, quicam alto de volta. Em quaisquer histórias, tentamos levantar o público, aumentar sua percepção, engrandecer suas emoções. A estrutura de uma história é como uma bomba que aumenta o envolvimento do público. A boa estrutura funciona elevando e derrubando a sorte do herói e, com elas, as emoções do público. Oprimir as emoções do público causa o mesmo efeito que manter uma bola de basquete sob a água. Quando a pressão para baixo é eliminada, a bola voa para fora da água. Emoções oprimidas pela presença da morte podem ricochetear num instante para um estado mais elevado que antes, o que pode se tornar a base sobre a qual você construirá um nível ainda mais alto. A provação é uma das depressões mais profundas numa história e, portanto, leva a um dos picos mais altos. Num brinquedo de parque de diversões, somos jogados para lá e para cá na escuridão, ou para o espaço até pensarmos que vamos morrer. Mas de alguma forma saímos de lá felizes por termos sobrevivido. Uma história sem alguma pista dessa experiência perde seu cerne. Roteiristas muitas vezes têm muitos problemas com a extensão do segundo ato, que pode parecer monótono, episódico ou sem sentido. Talvez isso aconteça porque o tenham concebido como uma simples série de obstáculos até o objetivo final do herói, não como uma série dinâmica de acontecimentos que levam até o momento central de morte e renascimento e se extinguem a partir dele. Mesmo na comédia mais ridícula ou no romance mais água com açúcar, o segundo ato precisa de uma crise central de vida ou morte, um momento em que o herói vivencia a morte ou o máximo de perigo de sua aventura.
Interessante isso aqui, pessoal. Porque senão vai ficar, sabe, o feijão com arroz, sabe? Não tem nada de relevante. Por isso que tem filmes que não chamam nenhum pouco da nossa atenção. É sempre o mais do mesmo. Vamos para o próximo tópico, subtópico. O herói parece morrer. O longo segundo ato de Guerra nas Estrelas não se esvazia com a sessão da crise central em que as fronteiras da morte são exploradas a exaustão não em uma, mas numa série de provações. Em outro momento, na sequência de um compactador de lixo gigante, Luke é puxado para o esgoto pelo tentáculo de um monstro invisível. Foi essa cena que realmente me fez entender o mecanismo da aprovação. Primeiro, o público e as testemunhas disponíveis, Han Solo, Princesa Leia e Chewbacca veem algumas bolhas emergirem. Um sinal de que Luke ainda está lutando, vivo e respirando. Até aí, tudo bem. Mas, em seguida, as bolhas param de subir. As testemunhas começam a reagir como se ele estivesse morto. Em alguns segundos, começamos a duvidar de que ele conseguirá emergir. Sabemos que o George Lucas não vai matar seu herói no meio do filme. Contudo, ainda assim, aventamos a possibilidade. Lembro-me de ter visto a pré-estreia de Guerra nas Estrelas na Fox e ficar totalmente arrebatado pelos poucos segundos críticos desta cena. Investi um pouco de mim em Luke Skywalker e, quando ele pareceu estar morto, instantaneamente perdi minha referência na tela. Comecei a olhar de um personagem sobrevivente para o outro, imaginando com quem poderia me identificar naquele momento. Seguiria pelo resto da história como a mimada princesa Leia, o oportunista e egoísta Han Solo ou o Wookiee animalesco. Não me sentia confortável em nenhuma daquelas peles. Naqueles poucos segundos senti algo parecido com pânico. Para mim, o herói estava realmente no ventre da baleia, inalcançável, inacessível, morto de verdade. Com o herói morto, quem eu seria naquele filme? Qual era o meu ponto de vista? Minhas emoções, como a bola de basquete mantida embaixo d'água, estavam oprimidas. Foi então que Luke Skywalker eclodiu para a superfície melecado, porém vivo. Ele havia morrido diante de nossos olhos, mas estava vivo novamente, renascido com a ajuda dos companheiros para ficar em pé. De repente, o público alegra-se. As emoções tão oprimidas até aí explodem. Experiências como essa são a chave da popularidade dos filmes da série Guerra nas Estrelas. Elas elas arremessam os heróis e o público até as raias da morte e os puxam de volta o tempo todo. O público paga por algo além dos excelentes efeitos especiais, dos diálogos engraçados e do sexo. Eles amam ver os heróis enganarem a morte. Na verdade, eles mesmos amam enganar a morte. Identificar-se com um herói que volta da morte é a forma dramática do bang jump. Vamos para o próximo tópico. Gente, esse capítulo aqui tá muito rico, bicho. Não que o livro em alguma parte seja monótono. O livro ele é dinâmico em todos os sentidos, mas essa parte aqui tá realmente o Christopher Vogler ele escreveu o livro como se fosse uma narrativa mesmo. O herói testemunha a morte. Guerra nas Estrelas ainda não nos deu um gosto suficiente da morte. Antes de a sessão da aprovação acabar, Luke testemunha a morte física do seu mentor, Obi-Wan, num duelo de sabres de luz com o vilão Darth Vader. Luke fica devastado e sente a morte com tanta intensidade quanto sentiria se fosse a dele. Porém, nesse mundo mítico, as fronteiras de vida e morte são deliberadamente difusas. O corpo de Obi-Wan desaparece, levantando a possibilidade de que talvez permaneça vivo em algum lugar para voltar quando necessário, como o rei Arthur e Merlin. Para um xamã como Obi-Wan, a morte é um limiar conhecido que pode ser cruzado, para lá e para cá, com relativa facilidade. Obi-Wan vive dentro de Luke e do público através de seus ensinamentos. Apesar da morte física, ele é capaz de dar a Luke conselhos cruciais em momentos posteriores. Em momentos posteriores da história. Confie na força, Luke.
Próximo subtópico: o herói causa a morte. O herói não precisa morrer para o momento da morte ter seu efeito. O herói pode ser testemunha da morte ou causar a morte. Em Corpos Ardentes, o acontecimento central, a provação de William Hurt, é o assassinato do marido de Kathleen Turner e o descarte do corpo. Porém, é a morte de Hurt também lá no fundo da alma. Sua inocência morreu vítima do seu desejo. Lembrando, não é porque tem a crise final que não vai ter morte, né, pessoal? Afinal de contas, o vilão, pela lógica, é o vilão que tem que morrer, certo? E a gente entende isso. Até parece com aquele título, né? O filme do qual o Jet Li participou, Romeu tem que morrer. Então, vamos para o próximo subtópico. O enfrentamento da sombra. De longe, o tipo mais comum de provação é uma espécie de batalha ou confronto com uma força adversária, que pode ser um vilão mortífero, antagonista, oponente ou mesmo uma força da natureza. Uma ideia próxima para abranger todas as possibilidades é o arquétipo da sombra. Um vilão pode ser um personagem externo, mas, num sentido mais profundo, o que todas essas palavras representam são as possibilidades negativas do seu próprio herói. Em outros termos, o maior adversário do herói é a sua própria sombra. Interessante isso aqui, pessoal. O maior adversário do herói é a sua própria sombra. Interessante. Como em todos os arquétipos, existem manifestações negativas e positivas da sombra. Às vezes é necessário um lado escuro para polarizar um herói ou um sistema, oferecer algo que resista ao herói. A resistência pode ser uma grande fonte de força. Ironicamente, o que parece ser um vilão lutando para nossa morte, talvez resulte em forças que, no fim das contas, trabalharão para o nosso bem. Então nós temos, trazendo em termos bíblicos, né, retirando o termo da Bíblia, é o que a gente chama a sombra do herói, é como se fosse o espinho na carne. É o lado sombrio do herói. Pode ser um preconceito, pode ser uma doença, pode ser uma depressão, pode ser a perda, o rancor, certo? O desejo de vingança. Pode ser qualquer coisa que seja negativa. No final das contas, isso vai ajudar o herói em sua jornada. Por exemplo, o Kratos, no Deus da Guerra 1, God of War 1, ele está sempre com a, a consciência pesada. Então, a consciência, esse problema dele, que a gente chama, de acordo com o arquétipo aqui do Christopher Vogler, é a sombra, certo? É o passado sombrio do Kratos, né? Porque ele matou muita gente inocente e tudo mais. E ele busca o perdão dos deuses, certo? A consciência pesada dele é tão forte quanto a própria maldade dele, certo? A rispidez que ele tem, certo? É tão grande quanto, é muito maior do que a vontade de derrotar o deus da guerra, que até então era o Ares, certo? O deus da guerra, o Ares. Então, essa é a função da sombra, que é a máscara, o arquétipo da sombra, né? Algo negativo na vida do herói. Vamos para o próximo subtópico: demonização. Em geral, a sombra representa os medos e as qualidades desagradáveis e rejeitadas do herói. Todas as coisas de que não gostamos em nós mesmos e tentamos projetar em outras pessoas. Essa forma de projeção é chamada demonização. As pessoas em crise emocional às vezes projetam seus problemas numa área determinada em outra pessoa ou grupo, que se transforma no símbolo de tudo que elas odeiam ou temem em si mesmas. Na guerra e na propaganda, o inimigo se transforma num demônio desumano, a sombra escura da imagem angelical e íntegra que tentamos manter para nós mesmos. O próprio demônio é a sombra de Deus, uma projeção de todo o potencial negativo e rejeitado do Ser Supremo. Às vezes, precisamos dessa projeção e polarização para ver uma questão com clareza. Um sistema pode ficar em desequilíbrio prejudicial por um bom tempo se os conflitos não forem
categorizados, polarizados e desafiados em algum tipo de confronto dramático. Em geral, a sombra pode ser trazida à luz. As partes irreconhecíveis ou rejeitadas são reconhecidas e levadas à consciência, apesar, apesar de toda a luta para permanecer na escuridão. A aversão de Drácula à luz do sol é um símbolo do desejo da sombra em permanecer inexplorada. Os vilões podem ser vistos como a sombra do herói na forma humana. Não importa o quanto sejam estranhos os valores do vilão, de alguma forma eles são o reflexo obscuro dos desejos do herói, amplificados e distorcidos. Os maiores medos que vêm à tona. Interessante, pessoal. Olha só o que ele está nos ensinando. A sombra é como se fosse os vilões humanizados, certo? E vamos para o próximo tópico: morte de um vilão. Às vezes, o herói chega perto da morte na provação, mas é o vilão quem morre. No entanto, o herói pode ter outras forças, outras sombras com as quais lidar antes de a aventura terminar. A ação pode sair da arena para um plano moral, espiritual ou emocional. Dorothy mata a bruxa malvada no segundo ato, mas enfrenta uma provação de espírito, a morte de suas esperanças de voltar para casa no terceiro ato. A morte de um vilão não deve ser uma tarefa tão fácil para o herói. Numa cena de provação em Cortina Rasgada, de Hitchcock, o herói tenta matar um espião numa fazenda sem armas reais na mão. Hitchcock chama a atenção para o fato de que matar alguém pode ser muito mais difícil do que os filmes em geral fazem parecer. A morte de, a morte de qualquer pessoa tem um custo emocional também, como filmes imperdoáveis repetidamente mostra. O caçador de recompensas mata, mas tem a consciência penosa de que seus alvos são homens como ele. A morte deve ser real, e não apenas uma mera conveniência do enredo. Certo, tem isso também, né, pessoal? Quando o herói ele mata o vilão, ele pode ficar com a consciência pesada, certo? O herói mata é engraçado porque no filme, o filme que recebeu até o Oscar, o filme Gold Baby, se eu não me engano, que foi traduzido aqui no Brasil como a Garota de US$ 1 Milhão. O, o treinador da protagonista, que queria ser boxeadora, segundo a ótica aqui, a visão do Christopher Vogler, ele atua como mentor, ou seja, o velho sábio. E a protagonista é o herói da jornada do herói, certo? Só que o mentor, ele tem que matar, eu não posso nem falar essa palavra aqui, porque senão o YouTube corta. Ele tem que deletar, certo? Usar o verbo que se usa muito em Death Note, deletar. Ele deleta, entendeu o que eu estou falando? Ele deleta a, a protagonista, certo? Então, essa é a aprovação final, certo? Porque ela está lá em estado vegetativo, não tem mais possibilidade de andar, é, a- o, o corpo está apodrecendo e tudo mais, certo? E a única escapatória, a única maneira de sair do sofrimento entendeu? É a morte. Então, ela pede. Desculpa se eu estou te dando spoiler aqui, mas é porque é um filme muito forte mesmo, é muito forte. E aí o Frank, se eu não me engano é o nome dele, o Frank, que é o mentor da menina, é o professor, ele acaba fazendo isso e ele fica com a consciência pesada. Mas na verdade ele não queria deletar ela, ele queria deletar o sofrimento pelo qual ela estava passando, tá entendendo? Então o filme, muitas vezes, essa coisa de final feliz, a gente tem que parar com essa besteira, gente, porque na vida real não é bem assim, não. Nem todos têm um final feliz.
É claro que o final feliz, eu digo assim, que o final feliz, ele faz sentido tanto para quem é feliz na vida quanto para quem é infeliz. Porque aquele que já é feliz na vida, ele se identifica com o filme que tem um final feliz. E aquele que é infeliz, ele se identifica, mas não como forma de se regozijar e se jubilar. Ele se identifica de uma forma penosa, de uma forma sofrida. O que ele pensa é assim: ah, se eu vivesse assim, se eu tivesse esse final feliz. Então, o final feliz, nem todos se identificam com o final feliz, assim como nem todos também se identificam com o final infeliz, certo? Isso é relativo. Então, a gente tem que parar com isso, porque tudo bem, gosto, a gente não discute, cada um tem seu gosto, mas a gente tem que parar mais com essa ilusão de quarta série, quinta série, né? Isso não é nem coisa de quarta série, quinta série, ilusão do jardim da infância, de creche, de achar que toda a história tem um final feliz. Tem que parar com isso, né? Quem é criança, tudo bem, a gente não vai entrar no mérito da questão. Acho que a criança tem que escutar coisas positivas, certo? Para não abalar a inteligência emocional dela, o psicológico dela, a psique humana. Porém, conforme a gente vai avançando em idade, vai ficando mais velho, a gente percebe que nem tudo são flores. Mas enfim, vamos para o próximo subtópico. O vilão escapa. O herói pode ferir o vilão na provação ou matar o lacaio do vilão. O vilão principal escapa para ser confrontado novamente no terceiro ato. Axel Foley tem um confronto de morte e renascimento com os asseclas do chefão criminoso no segundo ato de Um Tira da Pesada. Mas o confronto final com a sombra principal é postergada para o terceiro ato. Vilões, próximo subtópico. Vilões são heróis da própria história. Tenha em mente que, embora alguns vilões ou sombras orgulhem-se de serem maus, muitos não se acham tão ruins assim. Na opinião deles, estão certos. São os heróis da própria história. O momento obscuro para o herói é brilhante para uma sombra. O arco de suas histórias são imagens espelhadas. Quando o herói está por cima, o vilão está por baixo. Depende do ponto de vista. Quando você estiver escrevendo um roteiro ou romance, deve conhecer bem seus personagens para poder contar a história do ponto de vista de qualquer um deles. Heróis, vilões, comparsas, amantes, aliados, guardiões e coadjuvantes. Cada um é herói da própria história. É um bom exercício caminhar pela história ao menos uma vez na pele da sombra. Vamos lá para o próximo subtópico. Como os heróis enganam a morte. Nos mitos clássicos do herói, a aprovação é estabelecida como o momento em que o herói deve morrer. Muitos chegaram a esse ponto antes de nenhum sobreviveu. A aproximação de Perseu à Medusa é cheia de estátuas de heróis que foram transformados em pedra pelo olhar do monstro. O labirinto onde Teseu entra é atulhado de ossos daqueles que foram comidos pelo monstro lá dentro ou que morreram de fome tentando encontrar saída. Esses heróis míticos enfrentam a morte certa, mas sobrevivem onde os outros falharam, porque buscaram sabiamente auxílio sobrenatural nos primeiros estágios. Eles enganam a morte, em geral com a ajuda dos presentes do mentor. Perseu usa o espelho mágico, presente de Atena, para se aproximar da Medusa e evitar seu olhar direto. Ele corta a cabeça do monstro com sua espada mágica e o impede de continuar agindo ao enfiá-la na bolsa mágica, outro presente da mentora. Na história de Teseu, o herói ganhou o amor de Ariadne, filha do tirano Minos de Creta, na fase da aproximação. Quando Teseu precisa entrar nas profundezas incertas e mortais do labirinto, recorre a Ariadne para ajudá-lo. A princesa vai até o mentor da história, o grande inventor e arquiteto Dédalo, quem projetou o labirinto. Sua ajuda mágica é do tipo mais simples, um novelo. Ariadne segura numa ponta enquanto Teseu adentra o labirinto. Ele consegue encontrar o caminho de volta da Casa da Morte graças à sua conexão com ela. Isto é,
o amor, o fio que os une. Vamos para o próximo subtópico. O fio de Ariadne. É, Gente, a gente está vendo aqui, fazendo um comentário aqui, para não ficar só lendo. É, o, o, o herói, ele tem que se sobressair, ele tem que acertar onde os outros que eram candidatos a herói falharam. Então ele tem que ser sábio, sábio, ágil e esperto, não é? Para poder não ser derrotado pelo vilão. O fio de Ariadne. O fio de Ariadne é um símbolo potente da força do amor, da ligação quase telepática que une as pessoas em um relacionamento intenso. Às vezes, essa ligação pode inclusive nos puxar como uma conexão física. É muito próximo da barra de saia ou do cordão umbilical, que une até filhos adultos e suas mães, fios invisíveis, mas com força de tensão maior que a do aço. O fio de Ariadne é o cabo elástico que liga o herói às pessoas queridas. Um herói pode se aventurar até as raias da loucura ou da morte, mas em geral é puxado de volta por esses laços. Minha mãe me disse que, quando eu era criança, passou por uma emergência médica que quase a matou. Seu espírito deixou o corpo e pairou pelo quarto, sentindo-se livre e pronto para partir. E apenas uma visão de minhas irmãs e eu a trouxe de volta à vida. Ela teve um motivo para continuar a viver, que era cuidar de nós. A palavra em inglês antigo para novelo é clue, de onde vem a palavra clue, pista, indício. Uma pista é o fio que um buscador rastreia até sua outra ponta, procurando respostas ou ordem. A meada do fio que conecta um coração ao outro pode ser a pista vital que desvendará um mistério ou resolverá um conflito. Crise. Peraí, pessoal. Porque aqui no aplicativo, toda vez que dá 1 hora de leitura, aí eles colocam, o aplicativo coloca automaticamente essa contagem regressiva, que é para descansar os olhos. É um aplicativo excelente, eu acho que não vai ter, dificilmente vai ter outro aplicativo que seja tão bom quanto esse. Vamos lá para o próximo tópico, crise do coração. A aprovação pode ser uma crise do coração. Numa história romântica, pode ser um momento de maior intimidade, algo que todos desejamos e, ainda assim, tememos. Talvez morrer aqui signifique a atitude defensiva do herói. Em outra história, possivelmente seja um momento obscuro no romance, quando o herói vivencia uma traição ou a morte aparente do relacionamento. José Campbell descreve o que poderíamos chamar de ramificações românticas da aprovação em 2 capítulos de O Herói de Mil Faces, intitulados O Encontro com a Deusa e Mulher como Tentação. Como ele diz, a aventura última costuma ser representada como um casamento místico. A crise no nadir, no zênite ou no canto mais extremo da Terra, no ponto central dos cosmos, no cosmos, no tabernáculo do templo ou nas trevas da câmara mais profunda do coração. Em histórias de amor, a crise pode ser uma cena de amor ou a separação de um ente querido. Lembre-se que crise vem de uma palavra grega que significa separar. Em Tudo por uma Esmeralda, a crise significa tanto uma aprovação física quanto uma separação amorosa. Joan Wilder e seu companheiro camaleão Jack Colton entram em uma caverna secreta de verdade, onde se apossam da esmeralda gigante, El Corazón. No entanto, esse processo todo foi muito tranquilo e, poucos momentos depois, eles passam por uma provação suprema real, quando o vagão em questão é arremessado sobre uma catarata e eles despencam. Joan Wilder desaparece embaixo d'água por vários momentos. O público vê Jack Colton lutando para chegar às margens do fosso, e por poucos segundos somos levados a pensar que talvez Joan tenha morrido. Aqueles poucos segundos são suficientes para a magia da aprovação suprema funcionar. Joan aparece esfalfando-se para chegar a uma rocha em primeiro plano. Fica claro no diálogo que ela morreu e renasceu. Na margem oposta, Colton grita: "Pensei que você tinha se afogado." Joan reconhece: "E me afoguei mesmo."
Colton fica feliz pela sobrevivência física, mas agora o foco da crise de Joan muda para o plano emocional. O suspeito Colton está com a joia no lado oposto do rio enfurecido. Um teste real do amor dele se aproxima. Ele manterá a promessa de encontrá-la na próxima cidade ou simplesmente fugirá com El Corazón e partirá seu coração. E ela conseguirá sobreviver à selva do mundo especial sem ele? Vamos para o próximo subtópico. Casamento místico. Gente, eu tô com uma sede que vocês não imaginam, mas eu vou até o final. Porque assim, se eu for fazer uma parada, se eu fizer um intervalo, aí eu vou ter que cortar o vídeo, porque aí vocês não vão me esperar para eu beber água. Então, vamos lá. Casamento místico. Em histórias com profundidade emocional e psicológica, a aprovação pode trazer um momento de casamento místico, um equilíbrio de forças internas opostas. Os aspectos de medo e morte da aprovação podem assombrar o matrimônio. E se não der certo? E se a parte de mim com quem caminho até o altar se virar contra mim e me dominar? No entanto, apesar desses medos, os heróis podem reconhecer suas qualidades ocultas, mesmo suas sombras, e juntar-se a elas em um casamento místico. No fim das contas, os heróis buscam um confronto com sua anima, sua alma, ou com as partes femininas ou intuitivas não reconhecidas de sua personalidade. Mulheres talvez estejam em busca do animus, os poderes masculinos de razão e assertividade que a sociedade lhes ensina a ocultar. Podem estar tentando retomar o contato com uma pulsão criativa ou uma energia material que rejeitaram. No momento de crise, uma heroína pode entrar em contato com todos os lados de sua personalidade à medida que seus eus forem sendo trazidos à tona, em massa para lidar com suas questões de vida e morte. Próximo subtópico: equilíbrio. Em um casamento místico, os dois lados da personalidade são reconhecidos com o mesmo valor. Um herói, assim, em contato com todas as ferramentas para ser humano, está num estado de equilíbrio centrado e não é desacomodado ou perturbado com facilidade. Campbell diz que o casamento místico representa o domínio total da vida por parte de um herói, um casamento equilibrado entre o herói e a própria vida. Portanto, a aprovação pode ser uma crise na qual o herói se une em um casamento místico com o lado feminino ou o lado masculino reprimido. Porém, pode haver um rompimento místico. Uma guerra aberta, mortal, pode ser declarada pelos lados feminino e masculino em duelo. Próximo subtópico: o amor que mata. Campbell toca nesse conflito destrutivo no capítulo A Mulher como Tentação, de sua obra O Herói de Mil Faces. O título talvez seja enganoso, como em um encontro com a deusa. A energia desse momento pode ser masculina ou feminina. Essa possibilidade de provação leva o herói a uma junção de traição, abandono ou decepção. É uma crise de fé na arena do amor. Todo arquétipo tem um lado brilhante, positivo, e um lado obscuro e negativo. O lado obscuro do amor é a máscara do ódio, da recriminação, da revolta e da rejeição. A face de Medeia quando ela mata os próprios filhos. A máscara da própria Medusa às voltas com as serpentes venenosas da acusação e da culpa. Uma crise pode surgir quando um amante camaleão de repente mostra seu outro lado, deixando o herói sentindo-se amargamente traído e morto para a ideia de amor. Esse é um dos mecanismos favoritos de Hitchcock. Após uma cena de amor terno em intriga internacional, o personagem de Cary Grant é entregue aos espiões por Eva Mary Sand. Grant entra na aprovação intermediária do filme sentindo-se abandonado por ela. A possibilidade de amor verdadeiro que ela representa agora parece morta, e isso deixa sua aprovação ainda mais solitária. Quando ele é quase alvejado por um avião que espalha inseticida num milharal. Animus ou anima negativo. Às vezes, na jornada de nossa vida, enfrentamos projeções negativas de anima ou animus.
pode ser uma pessoa que nos atrai, mas não é boa para nós, ou uma parte odiosa ou corrupta nossa que de repente se impõe, como Sir Hyde, que se apossa do Dr. Jekyll. Esse confronto talvez seja uma provação que acontece, que ameace a vida em um relacionamento ou desenvolvimento de uma pessoa. O herói de atração fatal descobre que sua amante ocasional pode se transformar numa força letal se dispensada ou rejeitada. Um parceiro ideal pode se tornar um estrangulador, ou um pai amoroso pode virar um assassino, como no filme O Iluminado, do Stephen King. As madrastas e rainhas maléficas dos contos de fadas dos irmãos Grimm eram, em suas versões originais, mães cujo amor se tornou mortal. Vamos para o próximo subtópico: o caminho da psicose. Um dos usos mais perturbadores e subversivos da aprovação suprema está em Psicose, de Alfred Hitchcock. O público é levado a se identificar e simpatizar com Marlon, Janet Leigh, embora ela seja uma fraudadora em fuga. Durante a primeira metade do segundo ato, não há mais ninguém para se identificar, exceto o gerente parvo do hotel, Norman Bates, Anthony Perkins, e ninguém do público quer se identificar com ele. Um sujeito muito esquisito, num filme convencional. O herói sempre sobrevive à aprovação e continua para ver o vilão derrotado no clímax. É inimaginável que uma estrela como Janet Leigh, uma heroína imortal das telas, seja sacrificada no ponto intermediário. Porém, Hitchcock faz o impensável e mata nossa heroína na metade da história. Essa é uma aprovação que resulta no fim da heroína, sem alívio, nem ressurreição, tampouco despedida para Marion. O efeito é arrasador. Ficamos com a sensação estranha de ser um fantasma flutuando ao redor da cena enquanto assistimos ao sangue de Marlon descer pelo ralo. E agora, com quem nos identificaremos? Quem seremos? Logo fica claro. Hitchcock não nos dá nenhuma opção, a não ser Norman. Relutantes, entramos na mente de Norman, vemos a história através dos seus olhos e até começamos a torcer por ele como um novo herói. Primeiro, somos levados a pensar que Norman está encobrindo sua mãe maluca, mas descobrimos mais tarde que o próprio Norman era o assassino. Caminhamos por aí na pele de um psicopata. Apenas um mestre como Hitchcock pode levar a cabo tal desafio às regras sobre heróis, mortes e provações. É como eu falei para vocês, pessoal. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós que somos autores, escritores, nós queremos enganar o leitor. Essa é a verdade. É claro que existem. Não é que isso não significa dizer que a gente esteja mal intencionado, que a gente seja um autor mal intencionado. Não. Às vezes o nosso propósito, através de cada capítulo, de cada página, pode ser consolar, exortar, repreender, é, fazer com que o leitor se identifique com a leitura, enaltecer o leitor, como é nos casos dos livros de autoajuda, ou até mesmo educar e instruir, né? Ensinar. Então, vai depender do que você está escrevendo, certo? Vamos para o próximo subtópico. Frente a frente com o maior medo. Desculpa, viu, gente, se eu estou puxando aqui o. Mas enfim, vamos lá. A aprovação pode ser definida como o momento em que o herói encara seu maior medo. Para a maioria das pessoas, esse medo é a morte, mas em muitas histórias é apenas aquilo que o herói mais teme: encarar uma fobia, desafiar um rival e se preparar para uma tempestade ou crise política. Indiana Jones inevitavelmente precisa enfrentar o que mais receia: serpentes. Dos muitos medos enfrentados pelos heróis, o maior poder dramático parece vir do medo de se opor ao pai, à mãe ou a uma figura de autoridade. A cena familiar é o centro da maioria dos dramas sérios, e um confronto com uma figura paterna ou materna pode trazer uma forte provação.
Sei porque, eu não sei porque a maioria dos medos do herói, as provações tem a ver com os próprios medos internos do herói. O medo do vilão é por si só, já é um exemplo disso. Vamos lá para o próximo subtópico: o enfrentamento do pai ou da mãe. Em Rio Vermelho, o personagem de Montgomery Clift, Matthew Garth, encara esse medo na metade da história, quando tenta assumir o controle de uma boiada do seu pai de criação, Tom Danson, John Wayne, que se transformou numa sombra formidável. Danson começou a história como herói e mentor, mas trocou essas máscaras por aquela de um tirano na fase de aproximação. Ele se torna um deus louco, ferido, bêbado e cruel. Um pai abusivo com seus empregados, levando o dever às últimas consequências. Quando Matt desafia o mentor e exemplo de vida, está encarando seu maior medo em uma provação. Danson decreta que vai assumir o papel de Deus e enforcar os homens que infringirem as leis do seu mundinho. Matt, perdão pessoal, porque quando você está sem beber água você fica assim, mas vamos lá. Matt o enfrenta sob o risco de tomar um tiro. Danson, o Senhor da Morte que se ergue do seu trono, saca a arma para matá-lo, mas os aliados de Matt, adquiridos na fase das provas, interferem e arrancam o revólver da mão de Danson. O poder de Matt como herói é tão grande que ele não precisa erguer um dedo contra seu adversário. Sua vontade é forte o bastante para derrotar a morte. De fato, ele destrona o pai adotivo e se torna o rei da boiada, deixando seu pai de criação sem nada, exceto um cavalo e um cantil. Em histórias como essa, o enfrentamento do medo é descrito pela oposição da juventude à geração mais velha. Próximo subtópico: juventude versus velhice. Gerações mais antigas, desafiadas pelas mais jovens, é um drama atemporal. E a provação suprema do enfrentamento a um pai ou mãe austero é tão atingida quanto Adão e Eva, Édipo e Rei Lear. Esse conflito antiquíssimo apresenta uma grande força dramatúrgica. A peça Num Lago Dourado lida com o esforço frenético de uma filha para agradar o pai, e suas provações consistem na filha enfrentando o pai e no pai vivenciando a própria mortalidade. Esse drama geracional às vezes é interpretado em um palco mundial. Os alunos dissidentes chineses que assumiram a Praça da Paz Celestial e bloquearam tanques com o corpo desafiaram o status quo imposto por seus pais e avós. Lutas de contos de fadas com lobos e bruxas podem ser maneiras de expressar conflitos com os pais. As bruxas são um aspecto obscuro da mãe, os lobos, ogros ou gigantes, o aspecto obscuro do pai. Dragões e outros monstros podem ser o lado sombra de um pai ou de uma geração que se manteve tempo demais no poder. Campbell falava sobre o dragão como um símbolo ocidental do tirano que se apossou de um reino ou família até extrair toda a vida dele. O conflito entre juventude e velhice pode se manifestar tanto como batalhas internas quanto externas, entre pais e filhos. O combate latente que se inflama na aprovação pode ser uma luta interna entre a estrutura de personalidade antiga, confortável e bem defendida, e uma nova que é fraca, ainda em formação, mas ansiosa para nascer. Porém, o novo eu não poderá nascer até que o antigo morra ou ao menos abra mais espaço no palco central. Em raros casos, é possível que a aprovação seja a oportunidade de curar feridas profundas entre um herói e um pai ou mãe. Campbell chama essa possibilidade de sintonia com o pai. Às vezes, um herói, ao sobreviver a uma aprovação ou ousar desafiar a autoridade de uma figura parental, ganhará a aprovação de pai ou mãe, e os conflitos aparentes entre eles serão resolvidos. Vamos para o próximo subtópico: a morte do ego. Peraí, pessoal. A morte do ego. Aprovação em mito significa a morte do ego.
Nesse momento, o herói é parte do cosmos, morto para a visão antiga e limitada das coisas e renascido para uma nova consciência de conexões. As antigas fronteiras do eu são transcedidas ou aniquiladas. Em certo sentido, o herói transforma-se num deus com a capacidade divina de ultrapassar os limites normais da morte e enxergar a visão mais ampla da conectividade de todas as coisas. Os gregos chamavam esse momento de apoteose, um estágio acima do entusiasmo, em que se tem apenas o Deus dentro de si. Em um estado de apoteose, você é Deus. Experimentar a morte permite que você se sente no trono de Deus por um instante. O herói que enfrenta uma provação move-se do centro do ego para o eu, para a parte mais divina dele. Também pode haver um momento do eu para o grupo, quando o herói aceita mais responsabilidade do que apenas cuidar de si. Um herói arrisca sua vida individual pelo bem da vida coletiva mais ampla e ganha o direito de ser chamado de herói. Quer dizer que isso significa dizer, pessoal, que o herói ele tem que fazer por merecer, certo? É claro que existem heróis que nem sempre fazem jus ao seu cargo, nem sempre fazem jus ao seu chamado. Mas o fato é que deve ser assim. Por exemplo, no livro que eu escrevi, que é o livro infanto-juvenil Simone na Terra dos Girassóis, a Simone ela faz muito pouco por merecer. E os outros personagens fazem muito mais. Só que a Simone, pelo fato de ser a protagonista, ela, pelo fato de ser a protagonista, ela tem a sua devida relevância. Mas eu não considero ela como, conforme eu falei anteriormente, eu não considero ela como, de fato, a, a principal da história. Existem outros personagens que, de fato, são muito mais interessantes, né? Então, na verdade, eu não tive nenhuma intenção de colocar ela como heroína. Eu coloquei apenas como uma criança mimada, uma criança desprotegida, uma criança frágil e leiga que precisa aprender com os mais velhos, certo? Então, minha intenção foi essa. Eu não quis colocar a Simone como uma, uma divindade, uma heroína, uma Mulher Maravilha. Não. Eu coloquei ela como uma criança frágil, mimada, meiga e dependente, certo? Então, ela, nesse sentido, ela não assume o arquétipo do herói. Ela é a protagonista, mas nesse sentido das virtudes humanas, ela tem as virtudes. Ela é meiga, ela é carinhosa, ela é inteligente, ela é simpática, ela tem as qualidades, mas as devidas qualidades assim que chamem tanta atenção, né? Que causem aquele tesão no leitor, não, isso aí não. Então eu quis colocar mesmo a Simone como sendo, digamos assim, a personagem menos relevante da história. Vamos para o próximo subtópico, o Mágico de Oz. Dorothy e seus amigos, presos pela bruxa malvada e por seu exército, guardião do limiar, agora enfrentam sua aprovação suprema. A bruxa está enfurecida por eles terem adentrado a caverna secreta e roubado seu maior tesouro, os sapatinhos de Rubi. Ela ataca os quatro e ameaça matá-los, um a um, guardando Dorothy para o fim. A ameaça de morte deixa claro que o que está em jogo na cena, deixa claro o que está em jogo na cena. O público agora sabe que haverá uma batalha entre forças de vida e morte. A bruxa começa com o espantalho. Ela acende a vassoura e a usa como tocha para atear fogo nele. A palha incendeia-se e parece que tudo está perdido. Cada criança da plateia acredita que o espantalho está condenado e sente o horror da morte com ele. Dorothy age por instinto e faz a única coisa que acredita poder salvar um amigo. Agarra um balde d'água e atira-o sobre o espantalho. Com isso, o fogo se apaga, mas molha a bruxa inteira.
Dorothy não tinha a intenção de matar a bruxa, sequer se dá conta de que a água a faria derreter, mas a mata mesmo assim. A morte estava no recinto e Dorothy simplesmente a desviou para outra vítima. No entanto, a bruxa não faz apenas puff e desaparece. Sua morte é demorada, agonizante e patética. Ai, minha linda maldade! Que mundo, que mundo! Quando tudo se acaba, sentimos pena da bruxa e experimentamos o gosto real da morte. Isso acontece muito, às vezes a protagonista não tem nem o protagonista da história não tem nem a intenção de matar o vilão, ele só quer tanger, né? Como se tange um urubu, um corvo. Só quer tanger, ou seja, espantar, mandar para longe, no intuito de se afastar e nunca mais voltar. Mas isso acontece também. Nossos heróis estiveram frente a frente com a morte e agora podem partir para contar essa história. Após um momento de estupefação, ficam eufóricos. Seguem para colher as consequências de desafiar a morte no próximo passo. A recompensa ou empunhando a espada. Vamos agora para as perguntas, pessoal. Perguntas sobre a jornada. Primeira questão: qual é a aprovação em O Silêncio dos Inocentes? O Príncipe das Marés, uma linda mulher. Olha, eu só sei do Silêncio dos Inocentes. A aprovação é o momento em que a Clarice, ela, a protagonista Clarice Starling, ela está na casa do próprio, que inclusive é uma alusão à caverna secreta. Ela está na casa do próprio vilão da história, o vilão principal. Vou dar spoiler quem quiser que assista o filme. Segunda questão. Qual é a aprovação em sua história? Certo. Sua história tem realmente um vilão? A maioria das minhas histórias tem. Ou existe apenas um antagonista? Terceiro, de que maneira o vilão ou antagonista é a sombra do herói? Em que sentido? É uma ótima questão. Quarta questão, a força do vilão é canalizada através de parceiros ou lacaios? Quais funções especiais esses personagens desempenham? Quinta questão, o vilão também pode ser um camaleão ou pícaro? Ou pícaro? Pode sim. Qualquer personagem pode usar a máscara de qualquer arquétipo, do pícaro, do camaleão, da sombra, do herói, do mentor, certo? Quais outros arquétipos um vilão pode manifestar? Sexta questão: de qual maneira seu herói enfrenta a morte na provação? Qual o maior medo de seu herói? Bom, depende, que eu tenho vários heróis, já escrevi vários livros. Vai depender do livro que eu escrevi, certo? Gente, ficamos por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo conteúdo nós falaremos sobre a recompensa. No vídeo retrasado falamos sobre a aproximação da caverna secreta. Logo em seguida, no vídeo passado falamos sobre, quer dizer, falamos sobre a aproximação da caverna secreta. Depois nós falamos hoje sobre a Você esqueceu o tópico, gente. A gente falou sobre aprovação, certo? A gente falou sobre aprovação, né? E depois nós vamos falar sobre a recompensa, certo? Então, pessoal, muito obrigado desde já pela sua doce querida companhia. Para você que quiser falar comigo, eu vou deixar aqui os meus contatos. Você pode falar comigo através do WhatsApp 899. Deixa eu só um momentinho, peraí, pessoal. Você pode falar comigo através do WhatsApp 89999820768. Repetindo, 999820768. Beleza, pessoal? Ou então mandar mensagem através do Gmail rodriguesobiratã788@gmail.com. rodriguesobiratã788@gmail.com, certo? Então, fique à vontade para conversar comigo. O que eu puder ajudar, eu ajudo. E muito obrigado.
viu, pessoal? Até a próxima aula, até o próximo conteúdo e que Deus abençoe cada um de nós. Tchau, tchau, pessoal.